Aleluia. Graça e paz, irmãos. Aleluia. Para mim é uma honra poder estar aqui neste grande evento, podendo compartilhar um pouco daquilo que o Espírito Santo compartilhou no meu coração com os meus irmãos. Eu creio, irmãos, que nós estamos vivendo em uma época onde o Espírito Santo, irmãos, ele está tangível, ele está acessível, ele está ao nosso alcance. Amém? E quando nós falamos sobre o Espírito Santo estar tangível, o Espírito Santo está ao nosso alcance, a gente sabe que ele mora na gente. A gente sabe que nós somos recriados em Cristo, que em Cristo nós somos feitos nova criatura, que Cristo não pegou aquele homem velho, restaurou ele, fez ele, remendou algumas coisas e falou, pronto, vai. Não, o Espírito Santo, né, Jesus, quando nós nascemos de novo, nós somos recriados no Espírito, à imagem e semelhança de Deus. E quando nós somos criados no Espírito, à imagem e semelhança de Deus, nós nos tornamos aquele filho amado a quem Deus tem prazer. Você é um filho amado que Deus tem prazer. Sabe, não importa a circunstância, não importa o que você fez, não importa aquilo que você, sabe, externamente pode demonstrar. O que eu estou querendo dizer para você é que no espiritual, o que foi gerado dentro de você é a imagem e semelhança de Deus. É o filho amado que o Senhor tem prazer. E nesse espírito, irmãos, onde nós somos espírito, amém? Porque sabemos que nós somos um espírito. A nossa essência é um espírito, nós somos um espírito. Possuímos uma alma, um intelecto e habitamos num corpo. Nesse espírito, irmãos, a prosperidade já está pronta. Nós já estamos reinando com Deus nas regiões celestiais, juntamente com Cristo. É isso que a palavra fala. Mas entre a riqueza que está depositada no nosso espírito e aquilo que o meu corpo experimenta, existe uma barreira que precisa ser trabalhada. E esta barreira é a barreira da alma, a barreira da mente, do intelecto, daquilo que a minha mente tem consciência e daquilo que a minha mente carrega como verdade. Porque não adianta o meu espírito estar preparado, mas a minha mente está desalinhada, em desacordo com aquilo que o Espírito já colocou dentro do meu coração. Amém? E a palavra de Deus, ela fala, né, o João, na sua terceira epístola, 3 João, capítulo 1, versículo 1, ou versículo 2, diz o seguinte, na Ara: Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Ele não fala assim como é próspero o teu espírito, ele fala assim como é próspera a tua alma, porque o que está depositado no espírito para vir para fora, para se tornar realidade, primeiro a gente precisa ter consciência dessa verdade, a gente precisa ter consciência de que aquilo é verdade, e a gente precisa crer com o coração para que isso seja imputado como justiça para a gente. Porque agora nós não vivemos mais pelo que vemos, nós não vivemos mais pelas circunstâncias, nós não vivemos mais pelo que o mundo estabelece como verdade para a gente vive por aquilo que a palavra estabeleceu como verdade, e a palavra diz que nós já somos ricos, a palavra diz que nós já fomos resgatados do império das trevas, onde o diabo tinha poder para minar a nossa riqueza, para minar a nossa mente, para nos paralisar, para fazer com que a gente tenha uma consciência de que nós somos inferiores àquilo que Deus nos criou para ser. Irmãos, a verdade é que quando Deus criou cada um de nós, Ele criou cada um de nós com um conhecimento, com uma plenitude, com uma virtude, com uma glória semelhante à glória dEle mesmo. Nós somos imagens e semelhança de Deus, fomos criados assim, a imagem e semelhança de Deus. No entanto, irmãos, com a queda do homem, o diabo veio e deturpou essa verdade. Ele veio e corrompeu essa verdade. E ele condicionou o homem a viver por aquilo que o homem via, por aquilo que o homem experimentava, por aquilo que o homem estava. Ou seja, o meio físico começou a comunicar para a nossa alma quem nós éramos, o que podemos fazer, onde podemos ir, quais são os nossos limites. A partir daqui eu não posso ultrapassar porque aquele rio ali é muito fundo e eu não sei nadar. Só que a gente percebe lá ainda no Antigo Testamento que vez ou outra, essas barreiras físicas, essas barreiras que foram geradas pela queda do homem, elas começam a ser demonstrado que elas não estão ali perpetuamente. Então Deus ele pega e começa a atravessar uma multidão por um mar, onde era impossível de ser atravessado, e ele começa a manifestar
fisicamente aquilo que está disponível no espiritual. Porque para Deus, irmãos, não tem barreiras que possam impedir a gente de avançar. E quando Deus chama Moisés e fala: Moisés, toque nesse mar para que ele se abra, Deus estava falando: Moisés, do ponto de vista espiritual, isso aqui é o fim do ponto de vista físico, isso aqui é o fim de vocês. Mas do ponto de vista espiritual não há barreiras. Do ponto de vista espiritual, aquilo que é a minha vontade é estabelecida nesta terra. E esse é o tema dessa ministração, irmãos. Assim na terra como é no céu. Porque no céu tem riquezas. Porque no céu não tem limites. Porque no céu não tem tristeza. No céu não tem limites. Não tem barreiras, não tem miséria, não tem angústia. No céu, irmãos, a gente vai ver aqui, as ruas são feitas de ouro, os muros são feitos de cristal, irmãos. Então no céu há riquezas, no céu há plenitude. E o nosso espírito, ele já habita nesse lugar. Estamos juntamente com Cristo nas regiões celestiais. Ah, mas por que eu não estou vendo? Por que não está acontecendo? Por que na minha vida não é assim? Porque a barreira da sua mente, ela precisa ser derrubada. E você precisa ser renovado pela palavra. Para que essa palavra entre dentro de você e derruba todo argumento, todo pensamento, tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus. E você passa a viver aquilo que é vontade de Deus. E sabe, irmãos, uma das maiores barreiras que a igreja, eu vou falar sobre igreja, porque a igreja que está nessa posição tem hoje para receber de Deus, é que ela olha para a palavra prosperidade já com certo receio. Ah, talvez eu esteja sendo muito materialista, talvez isso aqui não seja para mim. Mas como o nosso apóstolo, grande apóstolo, falou ontem, irmãos, tudo é espiritual. Tudo é espiritual. A própria palavra fala que as coisas que nós não vemos são feitas das coisas, as coisas que nós vemos são feitas das coisas que nós não vemos. Então tudo é espiritual. Não é à toa que a gente dizima na igreja, não é à toa que a gente planta sementes, não é à toa que a gente precisa fazer algo fisicamente correspondendo com aquilo que a gente crê, para que essa matéria que foi criada pela palavra de Deus, pela voz de Deus, entenda que nós estamos alinhados com aquele que criou todas as coisas. Porque o que a gente precisa fazer é se desalinhar ao pensamento de Satanás, é se desalinhar ao pensamento do mundo. Porque o pensamento do mundo é o pensamento de Satanás. Ele é o príncipe deste século, ele é aquele que reina aqui na terra, por enquanto. Porque vai vir um com cetro de ferro e vai colocar ele para correr desse lugar. Amém? Mas enquanto isso não acontece, a gente precisa trazer para a nossa mente as realidades espirituais que já estão determinadas, definidas no nosso espírito. Romanos capítulo 12, versículo 2, apóstolo Paulo escreve essa carta e nos traz aqui uma revelação. Amém? Ele fala: e não vos conformeis com este século, ou seja, não tome a forma, não se amolde, não se encaixe nele. Sabe, irmãos, às vezes nós ficamos confortáveis neste século. Ah, tá bom aqui, eu vou ficar aqui. Sabe, a palavra fala para a gente não tomar essa forma, para a gente não achar que essas coisas limitadas, essas coisas que nos prendem, que prende a nossa alma, que prende a nossa essência, é a verdade. Mas ele continua: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, ele traz essa palavra, transformai-vos pela renovação da vossa mente, ou seja, nascemos de novo. Ele está escrevendo essa epístola aqui para pessoas que haviam nascido de novo, e ele instrui essas pessoas a serem transformadas pela renovação da mente. Por quê? Porque a mente está sendo o impedimento para que essa pessoa avance, para que essa pessoa entenda o que ele é. E o curioso, irmãos, o interessante é que a palavra transformai-vos, ela vem de uma palavra grega chamada metamorfo, de metamorfose, de mudança. Sabe, a Carlene mostrou aquela mariposa. Aquela mariposa, antes dela ser uma mariposa, ela era uma lagarta. E eu tenho certeza que a lagarta não assustava ninguém. Era uma presinha para um passarinho, aquela lagarta, bem pequenininho. Só que ela passou por um metamorfo, por uma metamorfose, por uma mudança de forma. Ela deixou de ser uma lagarta e se tornou uma mariposa. E quando ela virou uma mariposa, ela desenvolveu como se fosse olhos ali nas asas dela. E parece ser algo maior do que aquilo que ela realmente é. Por quê? Porque ela simula um olho, simula uma víbora, algo que é nocivo, algo que é venenoso. Então, quando o apóstolo Paulo fala: olha, gente, seguinte, vocês nasceram de novo.
A mente de vocês está acostumada com esse meio. E esse meio, ele coloca limitações físicas para aquilo que vocês desejam, limitações físicas para aquilo que Deus, acima de tudo, nós desejamos, que Deus deseja nas nossas vidas, para que a gente avance, para que a gente cresça, para que a gente faça a vontade dEle. E essas limitações físicas, elas não podem ditar quem vocês são. Por isso, renova a mente de vocês com a palavra. Por isso, se esmerem em receber a palavra, e receber de coração aberto, receber sabendo que quem está trazendo essa instrução é o próprio Deus. Amém? Aí ele continua ainda. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, Deus ele tem uma vontade, e o apóstolo Paulo chama ela de boa, perfeita e agradável. Sabe, irmãos, às vezes a gente fica olhando, né, observando algumas coisas que acontecem, e é curioso porque muitas vezes algumas pessoas se levantam contra falar sobre prosperidade num púlpito e transformam isso num tabu. Aí você pergunta para a pessoa, tá, prosperidade, vamos supor que prosperidade não seja vontade de Deus. Você quer ser próspero? Eu tenho certeza que essa pessoa vai falar, quero. Aí você pode falar, então você está indo contra a vontade de Deus? Você quer algo que é diferente da vontade de Deus na sua vida? Isso se torna um pensamento absurdo, irmãos. Porque se prosperidade não é vontade de Deus, e todo mundo anseia ser próspero, todo mundo está com uma vontade que não foi Deus que colocou no coração dele, sabe, irmãos, não faz sentido. Então, se a pessoa que fala contra a prosperidade, ela parar para pensar, ela tem que parar de trabalhar, ela tem que parar de correr atrás, ela tem que se isolar numa montanha lá no Himalaia e virar um monge. Porque eles sim abriram mão de tudo, eles sim ficaram lá apenas para ficar orando e fizeram um voto ali de humildade, de não ter bens materiais. Amém? Lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3, Joshua, se puder. Vocês viram, né? Eu me policiando. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Pode prosseguir. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Sabe, irmãos, ele traz aqui alguns versículos chaves. Ele fala primeiro que as armas da nossa milícia não são carnais, então a gente não tem que sair por aí brigando com as pessoas, brigando contra nós mesmos, mas ele fala que elas são espirituais e que elas são poderosas em Deus. Poderosas em Deus. E ele fala que levando cativo todo pensamento que se levanta contra a vontade de Deus. Então, irmãos, quando vier pensamentos sobre você mesmo, falando, cara, não, prosperidade não é vontade de Deus, tem alguma coisa errada nisso. Sabe, irmãos, pega esse pensamento, coloque ele dentro de uma jaula e fala, pensamento, você é submisso à vontade de Deus. Tudo aquilo que se levanta contra a vontade de Deus, precisamos prender, precisamos colocar dentro de uma jaula, porque a nossa carne, irmãos, ela tende-se a se acomodar com o mundo. Sabe, ela é carne, ela é física, ela é feita de nutrientes desse mundo, né? A gente come porque senão a nossa carne padece. E ela é apegada a esse mundo, ela é apegada com as coisas desse mundo, mas o nosso espírito, ele é apegado com as coisas de Deus. E os nossos pensamentos, eles ficam muitas vezes variando entre o espírito e a carne, espírito e carne, espírito e carne. Quem você alimenta mais, espírito ou carne? E você vai se inclinar para aquilo que você se alimenta mais. Se é a sua carne, se é besteiras que a gente fica vendo na internet o dia inteiro, sabe? A nossa carne vai se satisfazendo com aquilo, vai sentindo prazer naquilo. Mas o contrário também acontece. A gente para de ter sensibilidade no Espírito. A gente para de perceber o que o Espírito Santo está tentando comunicar para a gente. E às vezes a gente se envolve numa cilada, umas circunstâncias, e deixa de experimentar aquilo que Deus tem para a gente, que é prosperidade. E quando nós falamos de prosperidade, nós não estamos falando de apenas dinheiro, apenas bens materiais. Amém, é muito bom dinheiro, é muito bom bens materiais. E a hipocrisia de qualquer pessoa que fala que é ruim dinheiro, é ruim bênçãos materiais, é hipocrisia. Porque no final das contas a gente precisa de dinheiro para comer, a gente precisa de dinheiro para poder
dirigir o nosso carro, andar para um lado para o outro, botar gasolina. E, acima de tudo, a gente precisa de dinheiro para investir na obra. Eu creio nessa visão, Carlene, que foi de Deus para essa igreja, para esse lugar. E eu quero dizer o seguinte: precisamos de dinheiro para poder construir um templo. É óbvio. Então como é que a gente vai prender a nossa mente dentro de uma gaiola, falar, estou limitado aqui, estou parado aqui, e não vai ansiar o crescimento? E sabe, irmãos, às vezes essa questão, irmãos, da mentalidade, ela é tão séria. Essa semana, Deus me levou até São Paulo. E eu creio que foi Deus que me levou ali para me mostrar algumas coisas. E é curioso porque em outubro, eu tive uma grande ideia. Uma ideia divina. Eu fui escrever no papel, fiz um plano de negócios com a minha ideia, mas eu não tirei do papel. E eu fui para São Paulo na segunda-feira. Aí eu estava numa pequena empresa chamada Microsoft. E lá tinha uma pessoa me explicando sobre os planos da Microsoft, o que ela vem desenvolvendo, e de repente, pá, a minha ideia sendo desenvolvida pela Microsoft, exatamente do jeito que eu planejei, e do jeito que eu não executei. Por quê? Porque quando eu planejei aquilo, quando eu executei aquilo, eu não estava com, vamos dizer, com empolgação, assim, é Deus que me deu, com essa certeza, sabe, irmãos? Às vezes a gente prende a nossa mente nessas questões, de achar que não é comigo, não é para mim. Eu quero falar para você, a ideia que você tiver, bote em prática. E eu sei que essa ideia, irmãos, que veio, ela não é a primeira. Ela é a primeira. Ela não é a última. Porque da onde veio essas ideias, tem milhões. Porque aquele que inspira uma ideia, ele inspira outras ideias. E agora que eu já tenho essa certeza de que eu penso igual aqueles bilionários, amém? Eu posso botar essas ideias em práticas. Eu posso poder investir, eu posso fazer aquilo. Onde é que eu estou querendo chegar com isso, irmãos? Que crenças limitantes nos impedem de viver aquilo que Deus tem para nós. Sabe, irmãos? Não limite você mesmo. Não ache que você é pequeno, sabe? Bill Gates, né, que é o fundador da Microsoft, quando ele teve a ideia de desenvolver um software, um sistema operacional, ele botou a mão na massa, ele executou, ele não ficou somente numa ideia, ele pegou aquela ideia e colocou para fora. E eu vou te falar uma coisa, nem o Espírito Santo ele tinha para poder ter dado essa ideia para ele, ele viu uma necessidade no mundo e reproduziu essa ideia. E o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que existe uma prosperidade que há no mundo, que quem cumpre os princípios do mundo, consegue prosperar, consegue avançar, consegue fazer aquilo. Mas eu quero dizer para você, isso vai ser na própria força deles, no próprio conhecimento deles. Mas eu quero dizer para você que Deus ele nos chamou para algo muito mais superior a isso. Ele nos chamou, irmãos, para termos ideias, onde a execução delas não vai ser penosa, não vai ser trabalhoso, não vai ser cansativo. Eu lembro, em determinada fase da minha vida, que era extremamente cansativo, eu tinha que acordar cedo, saía de casa às 6 horas da manhã, chegava meia-noite, e era penoso. Eu ainda não conhecia essa palavra, mas a partir de um determinado momento, Deus mandou aquela bela mulher ali na minha vida, e ela já conhecia essa palavra, e o conhecimento que ela tinha dessa palavra, começou a ser trazido para mim, e eu falei, cara, é isso que a gente precisa viver, é isso que a gente vai viver. Então a partir dali as coisas começaram a mudar. Aquele meu pensamento de pessoa limitada, de pessoa que não podia avançar, ele foi caindo por terra. Hoje, irmãos, a gente consegue olhar no horizonte e ver que aquele horizonte ele não é o fim, depois dele ainda tem mais coisas. Sabe, irmãos, eu quero dizer aqui para vocês, hoje Ceilândia não é o fim. Taguatinga também não é o fim, Brasília não é o fim, o Brasil não é o fim. Irmãos, Deus, Ele tem coisas superiores, Deus, Ele tem coisas profundas, e para que a gente viva o que Ele tem nas nossas vidas, a gente precisa romper com as crenças limitantes, a gente precisa quebrar, igual aquele copo quebrou hoje, quebrou ontem, pensamentos que nos impedem de correr a carreira que Deus propôs para as nossas vidas, porque é com propósito, irmãos.
O nosso propósito não é encher os nossos bolsos e financiar políticas governamentais ou não, que venha destruir família, que venha destruir tudo. Não, nosso propósito é encher o bolso da igreja e o bolso de crentes que estão ao nosso redor e de pessoas que estão precisando. Para quê? Para que essas pessoas elas levem essa palavra para mais gente que precisa ouvir essa palavra e que precisa ser libertada. Esse é o nosso propósito. Sabe, irmãos? O nosso propósito é esse. Mas eu quero dizer que ao longo desse propósito, ao longo do cumprimento desse propósito, você vai viver o melhor que Deus tem para a sua vida, porque Deus vai estar cuidando de você no meio dessa jornada, no meio dessa caminhada. Ele não vai te deixar padecer, Ele não vai te deixar cair, Ele não vai te deixar desamparado. Ele vai estar o tempo todo contigo, te provendo, te guardando. Por quê? Porque você entendeu o seu chamado, porque você entendeu quem você é, você entendeu que você faz parte de algo muito maior. E sabe, semana passada eu estava orando a Deus, e eu orei a Deus e eu falei: Pai, tem algo muito especial acontecendo, sabe, algo muito especial acontecendo no mundo, em relação ao Evangelho, em relação à expansão do reino, em relação à manifestação do Espírito Santo, manifestação dos dons. E a minha oração para Deus foi: Deus, eu não quero ficar fora disso, pastor, eu não quero ficar fora dos seus projetos. Eu não quero ficar fora daquilo que Deus colocou no seu coração. Eu quero estar dentro. E eu quero dizer para você, você que ainda não tem esse alinhamento, você que ainda não tem esse desejo, comece a orar para Deus, para que você venha ter esse desejo de estar dentro daquilo que Deus está fazendo, fazer parte desse reino, fazer parte desse chamado, fazer parte desta execução. Porque é grande, irmãos, nós não fomos chamados apenas para nós mesmos. Eu quero falar para você que e essa palavra ela vai te confrontar, porque enquanto a gente estiver buscando coisas apenas para nós mesmos, nós não ficaremos satisfeitos, nós não ficaremos saciados. Mas a partir do momento que você queimar os seus barcos, largar tudo para trás, falar: não tem mais volta, quem me chamou, eu creio que foi o Senhor, e se Ele me chamou para algo muito maior do que eu mesmo. E quando você tiver essa consciência de que Ele te chamou para algo muito maior do que você mesmo, e queimar as suas carroças, afundar os seus barcos e viver a carreira que Ele propôs, irmãos, você será satisfeito. Você será satisfeito. Porque não vale a pena a gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa própria alma. E para a gente não perder a nossa própria alma, a gente precisa entregar a Deus, para que Ele cumpra em nós o propósito dEle, a vontade dEle. Porque enquanto a gente estiver correndo atrás dos nossos próprios propósitos, dos nossos próprios objetivos, irmãos, não seremos fartos, não seremos saciados. Estava conversando com jovens na semana retrasada sobre como que o ser humano sem Deus, ele é tão vazio, ele é tão necessitado de misericórdia e de compaixão. Porque nós vemos muitas pessoas jovens que não conhecem a Deus e que de repente vem milhões para o bolso deles. E de repente eles começam a tentar se satisfazer com bebidas, com orgias, com mulheres, com drogas. E a gente percebe que normalmente o caminho deles é morrer jovens. É morrer buscando algo que eles não encontram nesse mundo. Eu quero dizer para você que quando você alinha sua mente com a palavra de Cristo, quando você alinha sua mente com Deus, eu quero dizer para você que você não vai ser corrompido pela riqueza. Porque como nós já aprendemos aqui em outras ocasiões, irmãos, o que corrompe o homem não é as riquezas, é onde o coração dele está. E se você está no coração, com o coração alinhado com aquilo que Deus tem, não tem corrupção que vá fazer você cancelar, você desejar algo diferente daquilo que Deus tem na sua vida. Amém? Gênesis capítulo 1, versículo 31, Deus fala o seguinte, Moisés escrevendo, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Ou seja, Deus, Ele tem uma vontade. E qual que é a vontade de Deus? É aquilo que Deus fez. Porque Deus, Ele não tem um complexo de que faz algo diferente daquilo que é a vontade dEle. Já pensou? A gente às vezes faz coisas que é diferente da nossa vontade. Às vezes a gente tem vontade de fazer algo e acaba fazendo outra coisa. Mas Deus, Ele não é assim. Deus, Ele tem um autocontrole.
E Deus fez todas as coisas e falou: tudo que eu fiz é muito bom. Muito bom. Então nunca tenha dúvidas quanto à vontade de Deus. Porque no plano original dele, que era ali em Gênesis, tudo que ele tinha feito era muito bom. Amém? No entanto, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 17, ele fala: aqui havia acontecido a desobediência do homem, do 17 ao 19. E Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerá o teu pão, até que te tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó retornarás. Então a gente vê aqui, irmãos, que o plano original de Deus, que havia sido narrado ali em Gênesis capítulo 1, versículo 31, por causa do homem, ele é quebrado. Por causa do homem, ele é corrompido, ele é adulterado, porque sobre o homem foi dado poder de governar a terra. E por conta do homem não ter obedecido a palavra de Deus, não ter guardado, ter dado ouvido à serpente, e a palavra de Deus diz o seguinte, que nós nos tornamos escravos daquele que nós obedecemos. Amém? A palavra fala que nós somos escravos de quem nós obedecemos. Adão ouviu a voz sugestiva que veio de Satanás, e ele obedeceu a Satanás. E a partir desse momento ele se tornou escravo de Satanás. E por ter se tornado escravo de Satanás, a palavra diz que do suor da terra, ele vai ter que trabalhar arduamente. O suor do seu rosto, ele comerá da terra. Isso é uma maldição, porque até então o homem governava. Até então o homem não ficava ali suando para poder fazer e poder comer. O jardim tinha os frutos, tinha tudo aquilo que ele precisava para comer. Mas quando ele é expulso do jardim e precisa lavrar a terra, o que ele fizer pelo esforço dele, isso que ele vai comer. Se tornou totalmente dependente do esforço próprio. Do esforço próprio, do trabalho manual. Sabe? Mas a palavra de Deus também diz que maldito é aquele que for pendurado em um madeiro. E Cristo, quando ele se pendurou, foi pendurado naquele madeiro, ele se tornou maldito em nosso lugar. A maldição, vocês perceberam que em Gênesis, Deus ele lança uma maldição, e essa maldição não é sobre o homem, é sobre a terra. E a maldição que era destinada ao homem, ela foi adiada até Jesus Cristo, e ele se fez maldito em nosso lugar. Ele tomou essa maldição, e por ele ter tomado essa maldição não mais faz parte da gente. Sabe, irmãos, não é mais do meu suor que eu vou comer. A palavra de Deus diz o seguinte, que se eu crer, eu comerei, se eu crer e se eu quiser, eu comerei do melhor da terra. Amém? Então, irmãos, o melhor da terra está reservado para aqueles que creem. Porque, como nós lemos aqui hoje, Abraão, ele creu, e isso foi imputado a ele como justiça. Então, se você crer para qualquer coisa na sua vida, crer que Deus é o seu provedor, você está vivendo essa justiça que é imputada a nós por meio da fé. Mas percebam que a gente precisa ter uma mudança de mente. A gente precisa acreditar que Deus, que é aquele todo provedor, ele tem uma vontade que é boa, que é perfeita e que é agradável. Então, se eu não estou vivendo uma vida boa, perfeita e agradável, eu não estou vivendo a plena vontade de Deus na minha vida. E quantos aqui querem viver a vontade de Deus? Levanta a mão. Sabe, irmãos, Deus ele não vai desejar para nós algo que seja nocivo, que nos mate, que nos maltrate. Porque o plano original foi tudo que eu fiz foi muito bom, mas foi corrompido. Mas em Cristo, essa corrupção, ela se desfez. Vocês foram feitas novas criaturas, vocês reinam no Espírito. E agora vocês têm acesso a essas coisas, você tem acesso a essas riquezas. Aleluia! Glória a Deus, isso me empolga, irmãos.
Efésios 4, versículo 17 e 19, do versículo 17 ao 19. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Então, um coração duro faz com que a gente seja ignorante quanto à vontade de Deus. Ignorante, irmãos, é não conhecer. Entenda isso. Ignorante é não ter ciência. Então, se a gente tem um coração duro, a gente não consegue ter consciência das vontades de Deus na nossa vida. E a gente precisa ter um coração humilde para poder receber. Um coração humilde para entender que aquele que é rico está estendendo uma mão para mim, que eu não sou ainda, para querer me salvar, para querer me elevar, para querer me trazer para perto. Porque Ele quer que eu seja como uma flecha lançada, Ele quer que eu seja como uma flecha que vá longe. Mas eu não vou conseguir ir longe enquanto eu estiver pensando que eu sou limitado, enquanto eu estiver pensando que eu dependo do meu salário, enquanto eu estiver pensando que eu dependo do meu próprio vigor, da minha própria força, eu não vou avançar. O seu salário, ele não é o limite de onde você pode ir. Ele não é o limite de onde você pode ir. Sabe, eu vou dizer uma coisa para você. Deus, ele pode te levar do outro lado do mundo sem você ter um centavo na sua conta. Ele pode, irmãos. Dinheiro nunca foi limite para Deus. E ele não pode ser limite para mim e para você. Porque os nossos pensamentos têm que se alinhar com os pensamentos de Deus. Se ele não se limita, por que eu sou filho dele e eu vou me limitar? Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Versículo 19 de Efésios 4. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Então, irmãos, a insensibilidade dos nossos corações quanto à vontade de Deus faz com que a gente se entregue à dissolução, com que a gente se entregue à destruição, com que a gente não viva os planos, os propósitos e pratique aquilo que Deus quer que a gente pratique. E sem comunhão com Deus, sem conhecer os planos de Deus, sem orar, a gente não vai conseguir caminhar, a gente não vai conseguir avançar. E se, sabe, irmãos, se a gente não muda a nossa mente, a gente pode ganhar na mega da virada aqueles milhões lá. E eu vou dizer para você, se sua mente ela não foi transformada, você volta a ser pobre. Porque nunca foi sobre quantidade de dinheiro que tem na nossa conta, mas sobre a mentalidade que a gente tem em relação ao dinheiro, em relação aos bens materiais. É sobre a mentalidade que você tem de que você não é escravo do dinheiro, mas que o dinheiro ele é seu servo, ele que vai trabalhar por você. Sabe, irmãos, as pessoas ricas, quando eu digo ricas, são pessoas muito ricas, elas não correm atrás do dinheiro. O dinheiro delas está trabalhando por elas, o dinheiro delas está investido, está rendendo. Mas a verdade também é que quando a gente se submete ao sistema, eu quero dizer que agora o sistema humano, mas que é influenciado por Satanás, a gente se torna escravo de juros de banco, a gente se torna escravo de coisas que vêm corroer as riquezas que Deus colocou na nossa mão. E a gente, como bons mordomos, a gente não pode deixar com que as coisas do diabo corroa aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, porque o fluxo, irmão, que tem que acontecer é as bênçãos que está sobre o mundo sendo transferidos para a igreja, e não o contrário, as bênçãos da igreja financiando projetos que vão destruir aquilo que Deus estabeleceu como verdade. Porque a gente tem pessoas aí que são bilionárias, e eu vou citar um nome aqui, Jorge Soros, por exemplo, que ele é bilionário, mas os projetos que ele desenvolve são projetos para destruir família. Sabe, irmãos, uma oração que eu tenho feito é que dinheiro de pessoas como ele vão ser transferidos para pessoas crentes, vão ser transferidos para o reino de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque chegou uma hora de uma grande colheita, e para que essa colheita aconteça, a gente precisa alcançar distâncias grandes. Amém? Vou continuar aqui. Mateus capítulo 6, versículo 10. Jesus Cristo ele estava ensinando a orar. E essa oração, irmãos, ele fala: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, a vontade de Deus no céu ela é estabelecida, ela é persistente, ela é duradoura. Deus ele não é desobedecido lá do céu. Aquele que ousou desobedecer Deus lá no céu, ele não está mais lá.
Ele foi chutado de lá. Então a vontade de Deus no céu, ela acontece plenamente. E a oração de Jesus Cristo aqui, ela fala o seguinte, que da mesma forma como é no céu, seja feito aqui na terra. Então eu quero dizer agora para a miséria, miséria, se submeta à vontade de Deus. Falta, se submeta à vontade de Deus. Problemas insolúveis aos olhos humanos, se submeta à vontade de Deus e se resolva agora em nome de Jesus. Limites, se submetam à vontade de Deus. Porque quem me deu essa palavra não foi qualquer um, foi o próprio Jesus Cristo. E a gente precisa, irmãos, considerar aquilo que Jesus Cristo falou nas nossas vidas. Precisamos, irmãos, precisamos elevar o nosso nível, precisamos olhar para o alto. Salmos, capítulo 23, versículo 2. Aleluia. A palavra de Deus fala: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Sabe, irmãos, nós não repousamos no meio de uma guerra, nós não nos repousamos no meio de uma escassez, no meio de uma falta. Aqui o salmista, ele está fazendo uma analogia entre pastor e ovelha, e ele fala que o pastor, ele nos faz repousar aonde há abundância de alimentos, aonde há provisão, aonde tudo aquilo que eu preciso para viver tem disponível. Eu quero dizer para você, se você está numa posição onde você tem falta, onde você não está sobre os pastos verdejantes, onde não há águas de descanso, eu quero dizer para você, aí não é o seu lugar de repouso, aí não é o seu lugar de conformidade, não é o seu lugar de descanso. Você não deve estar aí. Você deve estar em um lugar onde há abundância, onde há alimento. Então, se você não está nesse lugar, você pode se levantar e falar: eu não me conformo com a situação que está na minha vida hoje. Eu estabeleço agora, em nome de Jesus, as verdades da palavra sobre mim. E eu não vou mais aceitar estar descansando em um lugar que não é de descanso, em um lugar que é de peleja. O seu lugar de descanso é um pasto verdejante. Amém? Leva-me para junto das águas de descanso, irmãos. Aleluia. Sabe, irmãos, isso me vem uma imagem na cabeça toda vez que eu leio esse salmo, de paz, de tranquilidade, de provisão. Mas também me vem uma palavra de submissão. Porque se a ovelha, ela não escuta a voz do pastor, ela vai para caminhos, para lugares onde tem lobos, onde ela pode ser destruída. Então, Ele faz com que a gente repouse no lugar de descanso que é específico para a ovelha, que é nos pastos. Amém? Aleluia, glória a Deus. Mateus capítulo 6, versículo 31 ao 33. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou como que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, se você prestar atenção, Mateus 6, ele está ali no mesmo contexto de Mateus 6,31, está no mesmo contexto de Mateus 6,10, onde ele fala: venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como é no céu. Então ele continua ali o sermão, e ele chega nesse ponto, onde ele fala o seguinte, que a sua dependência, aquilo que você precisa para viver, buscando o reino de Deus, e a justiça que há no reino, todas estas coisas, elas não são mais preocupações para você, porque aquele que supre todas as coisas, aquele que veste os lírios do campo, que nem Salomão, com toda a sua riqueza, com todo o seu esplendor, não ficou tão bonito, ele também cuida de você. E porque Ele cuida de você, você pode descansar nos pastos verdejantes. Porque se você não tem essa noção de que você é cuidado por alguém que é todo poderoso, você não consegue descansar. Você fica o tempo inteiro preocupado: meu Deus, a minha empresa pode me demitir a qualquer momento. Meu Deus, aquele investimento que eu tenho ali, pode acontecer do banco ser decretado a liquidação pelo Banco Central e meu dinheiro perder. Pode acontecer. Mas se a sua confiança está em Deus, você descansa.
Você descansa, sabe, irmãos? A cura para a ansiedade, a cura para a depressão, para a preocupação, amém. Existe a medicina que trabalha isso, mas eu quero dizer para você, uma mente renovada, uma mente que entendeu o propósito de Deus, irmãos, ela não vive mais em ansiedade. Vez ou outra pode a ansiedade vir aqui e tentar buzinar na sua cabeça, mas graças a Deus, por pessoas que estão ao nosso redor, porque todas as vezes que a ansiedade tentou bater na minha porta de novo, eu estava sentado numa cadeira dessas e alguém estava me trazendo um alimento que dissipou essa tentativa de Satanás. Porque não pense você que uma vez que você está vivendo o evangelho, vivendo a vontade de Deus, Satanás não vai lá bater na sua porta para te colocar problema. Ele vai. Mas você, fortalecido pela palavra, e para ser fortalecido pela palavra, você precisa estar se alimentando dela, você vai conseguir vencer aquilo que Satanás está propondo na sua mente. Porque entenda, irmãos, tudo aquilo que Satanás propõe na nossa vida não passa de proposições. Você pode aceitar ou não. Se eu fizer uma proposta aqui para vocês, e aí galera, bora almoçar hoje? Você pode aceitar ou não. Você vai lá, vou almoçar com o Rodrigo, eu sei lá onde é que ele vai, eu sei lá o que é que o Rodrigo come. Amém? Mas Satanás, quando ele vem, ele traz propostas. Ele não traz verdades estabelecidas. Sabe, ele aproveita de circunstâncias que estão acontecendo aí ao seu redor e fala, eita, ó, viu ali? Vai quebrar aquele banco que você guardou o dinheiro. Irmãos, nós não dependemos disso. Amém? As nossas riquezas não estão aqui nessa terra. Amém? Elas estão nos céus. E elas se manifestam aqui. Mas elas não estão aqui. Amém? Salmo 122, 126, versículos 1 e 2. Diz, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feitos por eles. Sabe, irmãos, eu quero dizer para você que está aqui, nesta manhã, provavelmente com fome, já está chegando a hora do almoço. As nações, o mundo, as pessoas lá fora vão olhar para a sua vida e vão dizer grandes coisas o Senhor tem feito na vida daquela pessoa. Sabe, eu estou falando isso aqui para você, não é só para encher linguiça, não é só sabe, é porque eu creio que essa palavra, quando ela é colocada em prática, quando ela é vivida, ela se manifesta, irmãos. O diabo, ele não consegue conter o poder de Deus, ele não consegue te paralisar, ele não consegue conter, sabe, irmãos? É um dunamis, é uma explosão, é uma dinamite. Quem consegue abraçar uma dinamite e falar, não, você não vai explodir? Ai de quem tenta segurar a palavra de Deus, irmãos. Eu quero dizer assim, se o diabo está segurando a palavra de Deus na sua vida para se manifestar, ele vai explodir junto com ela. Ele vai explodir junto com ela, porque a palavra ela é irresistível. Irresistível, irmão, significa que não há como resistir a ela. Sabe, os Estados Unidos, há uns meses atrás, eles entraram dentro da Venezuela e pegaram Maduro, com uma força. As tropas não conseguiram resistir àquela investida. Sabe, irmãos, o Espírito Santo, a palavra de Deus, ela é muito mais poderosa do que qualquer nação. Na antiguidade, nações se levantavam contra Israel, e Israel vinha com a palavra de Deus, vinha com a confiança em Deus, e essas nações, muitas vezes com milhares de homens a mais, não resistiam ao poder de Deus na vida daquele povo. Quanto mais a vocês que são filhos, existe um poder dentro de você, para você vencer qualquer circunstância. Apocalipse capítulo 20, o nosso tema é na terra como no céu. Capítulo 21, versículo 9. Diz assim, então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo, vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do cordeiro. Olha para o irmão do seu lado e fala, você é a noiva. Você é a esposa do cordeiro. Sabe, e esse anjo estava lá no céu, e falou, vou te mostrar aqui, a noiva e a esposa do cordeiro.
Versículo 13. Diz, ele mostrando a noiva do cordeiro. Amém? 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, estavam sobre este os 12 nomes dos 12 apóstolos do cordeiro. 15. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. Irmãos, esse versículo 15, olha essa ostentação. A vara para medir a cidade, ela era feita de ouro. Sabe, irmãos, assim na terra como no céu. Imagina um pedreiro chegando na sua casa com uma vara de ouro para medir. Então, rapaz, esse pedreiro é do céu. Amém? 16. A cidade é quadrangular e o comprimento e a largura são iguais. E mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Aí a gente vai lá para o versículo 19. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda. Fala assim, está falando de mim. Porque ele falou, vou te mostrar a noiva do cordeiro. Vou te mostrar a esposa do cordeiro. Amém? O quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisopaso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. Estou terminando, irmãos. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma das portas de uma só pérola. Ou seja, ele está querendo dizer o seguinte, que a porta inteira era uma pérola só. A praça da cidade é de ouro puro, como um vidro transparente. Até aqui. Sabe, irmãos? Seja feita a vontade de Deus assim, na terra como é no céu. Deus, ele não quer que a gente seja rico. Sabe, isso é desejo do coração do homem. Irmãos, isso é um coração desalinhado com o que a palavra diz. Porque a palavra está me dizendo aqui, que as coisas lá, a vara de medir é feita de ouro. E eu estou aqui com um pensamento, eu não posso ter isso, porque se eu tiver isso aqui, eu vou estar sendo materialista. Irmãos, existe uma falsa humildade nisso. Sabe o que é uma falsa humildade, irmãos? É alguém maior do que você, alguém superior a você, alguém mais rico do que você, estendendo a mão para te ajudar, e você negar a ajuda. Isso é orgulho. E a palavra de Deus, ela vem quebrando o nosso orgulho, ela vem desfazendo tudo aquilo que nós pensamos ser bonito. Eu estou no topo aqui, a minha vida está top. Irmãos, eu quero dizer para você, pode estar boa, pode estar do top, mas Deus tem algo melhor para você. Deus ele não quer que você se acomode. E eu louvo a sua vida, pastor, porque o Senhor não deixa a gente acomodado. Às vezes a gente pega um negocinho aqui, acha, meu Deus, isso aqui é a cereja do bolo. Irmãos, isso aqui que a gente está fazendo é só base. O bolo ainda, a cereja está bem longe. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos finalizar? Essa foi a palavra que o Espírito trouxe. Sempre que algumas circunstâncias tiver na sua vida, contrário àquilo que a palavra de Deus diz, lembre que Jesus orou, ele falou, seja feita a tua vontade assim na terra como é no céu. Aí você se questiona, no céu tem doença? No céu tem miséria? No céu tem pobreza? Então não é a vontade de Deus. Amém? Pai, eu rendo graças ao Senhor pela vida desses irmãos que estão aqui hoje, Pai. Senhor, obrigado, Senhor, porque o Senhor resgatou eles, Senhor Jesus, de uma vã maneira de viver, Pai, e colocou dentro deles, Pai, um valor, Pai, que é inestimável, Pai, que é o próprio Espírito Santo, Pai. Senhor Deus, é um tesouro, Pai, em vasos de barro, Senhor. Pai, eu oro, Pai, para que o seu Espírito, Senhor Deus, traga revelações, Pai, e boas ideias para os seus filhos, Pai, para que eles venham, Senhor Jesus, experimentar, Pai, a tua boa, perfeita e agradável vontade de Deus, Pai. Eles estão aqui, Senhor, porque eles aceitaram um convite, Pai, e porque o coração deles, Pai, está disponível para ter a mente transformada, renovada pela sua palavra, Senhor. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém.